Boa noite, gente. Tá gravando ali. Hoje, o exórdio do livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, médium Chico Xavier. Salvar-se. Palavra fiel é esta e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Paulo, 1 Timóteo 1,15. É digna de nota a afirmativa do apóstolo, asseverando que Jesus veio ao mundo salvar os pecadores. Para reconhecermos que salvar não significa arrebatar os filhos de Deus à lama da terra, para que fulgurem de imediato entre os anjos do céu. Assinalemos que, logo após a passagem do Senhor entre as criaturas, a fisionomia íntima dos homens, de modo geral, era a mesma do tempo que lhe antecedera a vinda gloriosa. Mantinham-se os romanos no galope de conquista ao poder. Os judeus permaneciam algemados a racismo infeliz. Os egípcios desciam à decadência. Os gregos demoravam-se sorridentes e impassíveis em sua filosofia recamada de dúvidas e prazeres. Os senhores continuavam senhores. Os escravos prosseguiam escravos. Todavia, o espírito humano sofrera profundas alterações. As criaturas, ao toque do exemplo e da palavra do Cristo, acordavam para a verdadeira fraternidade e a redenção por chama divina. Começou a clarear os obscuros caminhos da terra, renovando o semblante moral dos povos. Salvar-se, pois, não será subir ao céu com as alparcas do favoritismo religioso, mas sim converter-se ao trabalho incessante do bem, para que o mal se extinga no mundo. Salvou-nos o Cristo, ensinando-nos como erguer-nos da treva para a luz. Salvar é, portanto, levantar, iluminar, ajudar e enobrecer. E salvar-se é educar-se alguém para educar os outros. Amado Mestre Jesus, damos graças, Mestre, a este teu convite para a noite de hoje. Ciente da assistência dos teus benfeitores a nos ajudar nas nossas limitações nos trabalhos a quem nos convidaste. Só temos a te pedimos em favor do nosso irmão, que será o expositor do estudo da noite, para que a sua reciclagem seja avivada nos canais mediúnicos, para que possamos ter, Mestre, o que está reservado para nós na noite de hoje. Com gratidão, aqui, Mestre, estamos nesses momentos sublimes e sagrados de oração em comunhão contigo e com os teus, ciente da assistência e o amparo, a nossa gratidão. Em teu nome, de Maria, nossa mãe espiritual de toda a humanidade, e da equipe de Joana, aqui estamos para dar início ao estudo da noite com nossa gratidão. Muita paz. Em nome de Jesus, Maria de Nazaré, Joana de Ângeles, e no céu do estudo da noite. Só está pegando a passada. Ele não está... Não está pegando a... Boa noite a todos. Nós hoje vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns, capítulo 24, questão sobre a natureza e identidade dos espíritos. O item 268, perguntas da 4, 5 e 6. E ele diz assim: o uso desse nome não pode ser considerado uma fraude? E a resposta é: seria uma fraude da parte de um mau espírito que quisesse enganar. Mas quando é para o bem, Deus permite que assim procedem
procedam os espíritos da mesma ordem, porque há entre eles solidariedade e similitude de pensamentos. Essa questão é uma continuidade da anterior, né? Isso, justamente, seu Pedro, é uma continuidade. A gente, no último estudo, veio o 1, 2 e o 3, e o 4 ele dá uma continuidade desse estudo, porque aí ele fala justamente, inclusive eu fui pesquisando e vi que existe uma pergunta no livro no livro dos Espíritos, Kardec fez a questão 265, tá? Mas aí daqui a pouco eu mostro a vocês. Não. Qual o tipo mais perfeito que Deus tenha oferecido ao homem para lhe servir de guia modelo? Jesus, né? Então, vamos entender o que é isso. Jesus, quando ele vem, ele diz assim, eu e o Pai somos um só. Quando ele fala, eu e o Pai somos um só, ele está falando, e aí, vim para fazer a vontade do Pai. Então, quando ele fala, eu e o Pai somos um só, ele está falando o quê? Ele está refletindo, ele está deixando claro que ele está refletindo quem? Deus. Porque aí ele é o reflexo daquilo, reflexo de Deus. Então, ele faz essa parte, ele dá esse trechinho, justamente falando sobre isso, né? Reflexo. Então, o Paulo de Tarso, ele também, o apóstolo, ele fala sobre isso, quando ele diz que Saulo é aquele homem rico, é aquele homem doutor da lei, né, um homem corajoso e tal. E Paulo, ele fala sobre isso, né? Hoje eu sou, hoje não sou mais eu que vivo, o Cristo vive em mim. Quando ele fala isso, ele está refletindo a quem? Jesus. Ele faz essa reflexão, ele faz essa reflexão para a gente poder entender, né? A gente pega como exemplo a gente. Quando a gente quer ter uma referência, a gente procura geralmente o quê? O melhor. No nosso pensamento é sempre o melhor. Eu quero Cláudio, eu quero o seu Pedro, eu quero o seu Bira. Então eu vou procurar sempre, no meu pensamento, quem? Uma pessoa mais experiente, uma pessoa que tem. Então eu procuro sempre ter aquele pensamento de sempre o bom, o melhor. Então Jesus, ele faz isso. Eu sou a imagem, eu e o Pai somos um só. É essa reflexão que ele faz, né? E a reflexão, quando ele fala de um espírito bom, ele fala justamente de quê? Quando há permissão. Daquele espírito que não cria, mas que reflete o amor. Porque a gente não cria o amor, a gente reflete o amor, porque o amor já existe. Já existe o amor, a gente apenas reflete o amor. É uma reflexão. Então, e quando ele fala, quando não é bom, é porque ele é o contrário. Ele não consegue refletir o que é bom. Ele não consegue trazer o que é bom. A comunicação não é legal. Ele não consegue passar essa comunicação para algo que você entenda. Então, eu sempre bato nessa tecla, né? A gente, quando tem... Qual o embasamento que a gente tem? Em que você se... Até quando a gente vai numa universidade, qualquer coisa que a gente for colocar um conteúdo, que a gente for expor esse conteúdo, a gente diz, a referência desse conteúdo foi tirado de tal artigo científico, né, que foi pesquisado durante 1, 2 anos. Então a mesma coisa é Kardec, foi pesquisado, né, foi visto. Então existe essa preocupação. Então, existe esse embasamento no qual a gente precisa ter. Eu fui pesquisar na Revista Espírita, ano 3, julho de 1860, e ele fala que a ignorância não pode imitar o verdadeiro saber, nem o mal a remendar o bem de maneira absoluta. Assim, todo espírito que, sob o nome venerado, diz coisas incompatíveis com o título que se atribui, é culpado por fraude. Pode falar. Falar isso aí, assim, esse exemplo que eu vou dar é bem vulgar, é do dia a dia. Uhum. Aconteceu lá no meu trabalho. De vez em quando chega alguém aí e diz assim, nós todos somos do mesmo setor, né? E diz assim,
uma moça me atendeu aqui e disse isso e isso. Digamos que foi Simone. Aí a gente disse, quem foi a moça que lhe atendeu? Ah, não sei. E ela disse o quê? Isso, isso e isso. Aí é comum. Assim, a pessoa está inventando uma história tão absurda que todo mundo diz assim, olha, ninguém aqui vai dizer isso, nenhum novato. E já aconteceu da gente ter essa situação, aí eu falo da similitude do pensamento, né? Uma vez eu cheguei um pouco mais tarde, aí o colega disse, ó, chegou uma pessoa aqui dizendo que tu tinha dito isso e isso. Eu, na mesma hora, disse, olha, ele não diria isso jamais. Porque é um padrão que a gente tem de determinadas coisas, né? Só que a pessoa veio tentando, deixa eu ver, não tem ele aqui, né? Então a Mira não está aqui, vou dizer que foi Mira, certo? E aí, às vezes, a gente faz assim, quem foi? Tá todo mundo aqui, quem foi dessas pessoas que lhe atendeu? Foi um massinho, um baixinho, um altinho, não, né? não, uma coisa totalmente que não tem ali. Aí a pessoa vem colocando, então como o pensamento, no caso lá da gente, né, da situação, a gente tem, e essa orientação já vem de quê? Do próprio juiz, que diz, olha, é para fazer isso, não é para fazer aquilo. Todo mundo vai dizer a mesma coisa. Quando chega um engraçadinho dizendo, não, mas foi um rapaz assim que disse isso não. Ninguém diz isso. Já chegou ao ponto da pessoa dizer que eu tinha dito uma coisa, fui procurar outra, aí só que o que é que aconteceu? Eu tinha colocado no papel da pessoa, que eu entreguei, assinado e botado no carimbo. E cheguei na hora, sabe? Aqui o que eu disse. Aí você vê que a pessoa se desarma. Você está mentindo, né? Ei. É a questão dessa parte aí que você passou agora. De tentar. Isso eu estou falando do nosso meio. Do dia a dia, do... Falha, aquela coisa. Que tem. Mas se você tem um pensamento ali uníssono, é muito difícil enganar. Ei. E eu falo na questão até assim, quando você começa um estudo, que você começa a ter o estudo, você começa a ver as obras, né? Às vezes, eu não vou dizer, mas às vezes você consegue identificar, né? Há um deslizezinho no vocabulário, na linguagem passada. Então, esse deslize, quando você está bem atento, você está em harmonia, está bem atento, você consegue ter essa identificação. Exatamente. Do que está sendo passado. Porque quando ele é levado, ele não tem essa preocupação. Ele fala e não se ofende quando você vai pesquisar. Pelo contrário, ele instiga você a isso, a pesquisar, a estudar, para que erros não aconteçam. Foi bom você colocar isso, filho, porque eu já vi isso assim, não aqui. Pessoas dizem assim, não, mas é porque o espírito está dizendo que é superior, não vou questionar não. E você fez uma observação muito interessante, assim, que os superiores insistem que você questione. Questione, estude. Insiste, porque se você está falando a verdade, né? Se você toma isso como verdade, né? Se você chega e já toma isso como verdade, por ele se apresentar absoluta verdade, então não tem o que questionar mais, né? E acho que eles têm essa preocupação de realmente querer que você vá pesquisar, que você vá estudar, que você vá aprender. Porque aí quanto mais você estuda, mais você questiona, mais você vai aprendendo. E nós ganhamos teve uma época que uma médium, ela tinha mentor, era médium. Aí teve uma das vezes que chegou dando orientação, aí o próprio perguntou, nós estamos recebendo orientação do doutor Oscar, ele disse que não pôde vir. Ele me solicitou o comparecimento. Você lembra disso? Porque a gente viu a linguajar, o dia a dia, a gente viu coisas diferentes, né? O dia a dia, né? Do jeito de falar. A gente já está habituado com ele e muitas vezes ele fazia isso. Pronto. Teve uma vez que eu cheguei, eu estava com gastrite, eu tenho gastrite, eu estava com crise, né? Eu não falei para ninguém. Aí chegamos para a reunião na terça-feira. A médium sentava aqui do meu lado. Eu não sentava onde eu sento, eu sentava aqui. Fizemos a prece inicial quando... Aí tem aquele momento de se comunicar, e ele deu passividade. Aí já virou-se assim para mim e fez. Não tomou o seu remédio hoje, não fez? Aí eu olhei para a cara dela assim. Está ardendo aí, né? Aí hoje eu vou tratar de você. A próxima semana você toma o seu remédio. E aí, isso Pedro falou. Quando veio o outro, ele já... A linguagem está diferente, o jeito, né? A forma, né, com que ele tem, bem diferente. Que ele passa a informação, você consegue identificar. Ele falou isso, eu lembrei de Chico. Teve uma época que Chico, Emmanuel, avisou a Chico que ia fazer um trabalho, acho que era com Estevão de Paulo e que ia passar, eu não lembro agora o tempo. Agora tem que ver, montar o livro.
afastado. E aí chega assim, mas e o trabalho? Não, terás um substituto meu. Até a gente pensou assim, cara, não quero substituto de Emmanuel. Aí eu não lembro agora quanto tempo ficou. E aí encaixou nisso aí, né? E teve também o tempo que ele se afastou para ir para a Segunda Guerra, né? Que ele foi socorrer o pessoal da Segunda Guerra, ele teve esse afastamento de Chico para a Segunda Guerra para socorrer, porque imagina a quantidade de pessoas desequilibradas e transtornadas que estavam desencarnando devido à guerra, né? Inclusive até trouxe um pouco para o nosso lado essas pessoas. Nesse grupo de mentores, a gente tem várias obras, a veneração que eles têm um com o outro, né? Em concordância. É a conexão de pensamento. Eles confiam e sabem a quem está lhe substituindo, né? Isso. A conexão de pensamento, né? Exato. Porque quando você tem ou quando você é um espírito elevado, você tende a ter conexões de pensamento com outros espíritos elevados. Quando você está em um momento de desarmonia, você começa a trazer essa desarmonia para perto de você e para as pessoas que estão. Eu estava até conversando com as pessoas esses dias, a gente falando assim. A gente estava em um barzinho, confraternizando, e um pessoal da mesa do lado, um casal, começou a discutir. E a gente estava naquela história, vibe maravilhosa, conversando, rindo, brincando. E tinha um pessoal, um casal começou a discutir na mesa ao lado. E aí a gente parou e disse, cara, que coisa chata, o casal discutindo e tal. Então, aquele momento ali, a gente já começou a sentir uma coisa diferente. A gente já sentiu a harmonia do grupo, que estava tão boa, lembrando do passado, do tempo de escola, como era e tal. E de repente já mudou completamente, porque a gente começou, lembra daquele dia de fulano, e começou a, olha só, vamos parar, vamos voltar para o que era bom, porque isso vai desestabilizando o grupo. A mesma coisa, porque é o pensamento, é o fluido que está trazendo. A gente falou isso num tema de desobsessão que teve, né? A transmissão de pensamento faz com que esse fluido traga, então a gente começa a trazer esse fluido. Então a resposta é, não é fraude. Isso. Seria se fosse um espírito inferior tentando se passar, né? Isso. Feito falso lado, né? Exato. Teve aí a pergunta que eu falei do Livro dos Espíritos, que aí ele pergunta qual o tipo mais perfeito, e aí ele bota Jesus como um modelo, né? Base, então a gente tem ele como referência, a gente pega essa referência e tenta chegar ao máximo, que tá muito longe da gente conseguir, porque nós somos, eu volto a dizer, espíritos inferiores em trabalho, em aprendizado, então a gente precisa correr muito e viver muitas e muitas encarnações para poder chegar a algum nível de superioridade, né? Mas esse tipo já é recebido pelo Jesus. Pois é. Me deu uma esperança, né? O que eu faço, fazer muito mais se tiver fé. Se tiveres Deu fé. essa esperança. Lógico que não dá, né? Isso. A pergunta número 5, ela diz assim: quando o espírito protetor diz ser São Paulo, por exemplo, não é certo que seja o espírito mesmo, ou a alma do apóstolo que teve esse nome. E ele responde, exatamente, porquanto há milhares de pessoas às quais foi dito que tem por anjo guardião São Paulo, ou qualquer outro, mas que por vós importa isso, mas que vos importa isso, desde que o Espírito que vos protege é tão elevado quanto São Paulo. Eu até queria. Eu ia continuar, mas aí eu vou parar aqui. Até São Paulo. O que é que acontece? A gente tem que entender que nome é identidade. Então, para eu poder me identificar, eu digo, como é seu nome? Cláudio, Simone, Wellington, Selbira. Então, para eu me identificar e para eu poder reconhecer você quando você passa, Cláudio, onde vai passando, Selbira. O porquê isso? É uma identificação. Se eu sou santo ou demônio, anjos e demônios, aí vai da nossa atitude do dia a dia. Né? Vamos usar aqui o Dembral.
Se é anjos e demônios, aí vai da nossa conduta, do nosso dia a dia. Mas a gente... Obrigado, seu Pedro. Mas a gente vai... mas o nome é o que menos importa. Né? Quando a gente coloca dentro da gente que essa pessoa é maravilhosa, que essa pessoa é boa, se ele disser que é Santo Agostinho, a gente vai tomar como Santo Agostinho. Mas que... Ele geralmente adota esse nome porque ele segue. Ele segue a linha, família, né? aquela família. Isso Exato, mesmo. exato. Né? É feito Bezerra. Eu não entendo, mas como é que tem tanto Bezerra de Menezes? A equipe de Bezerra de Menezes não é a equipe de Joana? É uma coisa absurda. E aquilo que o Pedro falou, muitas vezes o Bezerra delega. Isso. Aí, fazendo isso, Uma falange, né? Você falou no início, guardadas as devidas proporções, aí ele poderia dizer, eu e Bezerra somos um só. É como se eu passar a procuração para você. O que Isso. você fizer em meu nome está feito. Tá feito. E eles não vão se contradizer. Isso. E para você estar ali representando, é porque você tem esse grau, essa confiança, esse nível de instrução. Para você ver o nível de evolução. De evolução. Porque é aquele egoísmo, aquele orgulho de dizer, não, só eu. Só eu. Uma vez uma pessoa estava conversando comigo e disse assim, mas é engraçado. Quer dizer que se o Arcanjo Miguel vir aqui, aí ali no outro centro tem outro Arcanjo Miguel. Sim, aí. Ah, eu disse, certo. E se eu disser a você que o meu nome é Igor, e outra pessoa chegar aqui e disser que o nome dele é Igor, você vai dizer o quê? Eu sou Igor Rocha, Igor Miranda, e você, eu Igor Miranda. E aí? E a gente tiver a mesma conexão, a gente tiver o mesmo pensamento. Se aquela pessoa está ali, por isso que a gente tem presidente e vice. Por isso que a gente tem o dirigente de uma casa e o coordenador. Que são pessoas que têm uma conexão, que trabalham na mesma linhagem, que trabalham da mesma forma. Então, tem isso também no mundo espiritual. O que tem lá, tem aqui. O que tem aqui, tem lá. Com um nível mais elevado, mas tem. Eu já o disse. Como precisais de um nome, eles tomam para que possais chamar e reconhecer, do mesmo modo que tomais os nomes de batismo para vos distinguires dos outros membros de vossa família. Podem, pois, tomar igualmente aos dos arcanjos, Rafael, Miguel, etc., sem que daí nada de mais resulte. Ele continua dizendo. Pedro vai lembrar desse caso. Uma vez, vocês ainda não estavam no grupo da terça, e aí um companheiro fez, claro, a gente estava lá em Recife e alguém nos questionou, quem é o guia espiritual da reunião mediúnica? Não, quem é o guia espiritual, né, Pedro? Aí eu, Joana de Anjos. Não, o guia da reunião. Rapaz, nunca me preocupei em perguntar o nome dele, não. Porque o rapaz tem que saber o nome. Eles têm, não. Não estou nem aí quem é o nome do guia, do coordenador espiritual da reunião. Se um dia ele chegar e dizer, ó, meu nome é Zezinho, né? E se o nome dele for Zé Buchudo? Por isso que Joana não disse o nome dela de volta, quando ele conta, né? Todo mundo diz, quem é seu guia? Quem é seu guia? É a época do guismo, né? Isso. Quem é meu guia espiritual? Aí perguntava de volta, ele disse, quer saber quem é seu guia? Né? Vem aqui. Aí ele fez, ó, como é seu nome? Eu sou um espírito amigo. Porque todo mundo quer saber quem é meu guia. Seu guia é Jesus, mas ele é todo mundo. E ó, demorou até que ela começou. Joana, aí me animei. No latim. De Ângeles veio sair bem depois. Disse, por que você não me disse logo? Porque você ia como é que ele usou a palavra? Se encantar. Ia se encantar. Aí depois o cara descobre que Joana de Ângeles é Joana de Cusa, Sora Joana Angélica, Sora Roninês, Clara de Assis, a famosa Santa Clara. Tu já pensou chegar, ó, Divaldo, eu sou a Santa Clara. Ei. Que Santa Clara? De Francisco de Assis. De duas, ou ia ficar demais, ou ia dizer, não, mentira, tá? Me enrolei, né? Eu estava assistindo um podcast, eu não lembro agora quem era, na médium, mas ela falando de uma alemã que tinha, aí ela ficou perguntando, ela disse, eu já vi você em algum lugar, mas ela não sabia de onde, não sabia o nome. Não, vai pesquisar, e ela achando estranho, tudo em alemão. Ela disse, como é que eu vou? Não, tradutor, e vai pesquisando. E foi pesquisando, depois de muito tempo, ela falou quem era. Eu vou até pesquisar e depois eu vou... Não, era uma senhorinha com cabelo...
Sheila era a enfermeira que mandava a Segunda Guerra. Isso, mas não era ela, ela era uma... Eu vou pesquisar e eu boto no grupo pra gente Sheila, quando se ver. apresentava, tomava conta. Era Éter, né, Pedro? Sheila, né? Não era Éter? Tomava conta. Ela morreu na Segunda Guerra socorrendo as pessoas. Sim. Muito Sheila. E aí ele continua dizendo, acresce que quanto mais elevado o espírito, tanto mais dilatada é a sua irradiação. Então, é aquela história, né? Uma pessoa quando diz assim, Jesus falou comigo, eu tenho certeza. Aí eu digo assim, no sentido figurativo, né? Porque eu acho que você, para poder receber uma comunicação, então Jesus vir falar com você, você tem que ter muita coisa. Porque... É aquele poder da incorporeidade, né? Isso. Tá indo para o local mesmo tempo. Porque quando o mentor, por si só, um espírito elevado, já vem falar com a gente, já é uma sensação tão boa. Eu lembro esses dias agora, do Natal para aqui, para esses dias agora, para hoje, eu vinha vendo um cheiro tão gostoso, e vendo muito vulto. E eu olhava e às vezes eu dizia, não vou olhar para ver se continua. Não adianta. Quando eu via fazer assim, ó, e não olhava. Se eu abria o olho, já sumi. Então, não adianta. Então eu fazia, deixa eu ver, eu não virava o rosto, porque, gente... Eu não quero ver, eu não quero ver. Passando oi. Direto. O tempo todo. Hoje, quando eu cheguei, eu disse, eu vou tomar um remédio, vou dormir um pouquinho, botar o celular no modo avião, vou dar uma descansada. Quando eu deitei, eu parei assim, deitei. Quando eu deitei, eu vi, aí eu olhei de lado. Eu posso dormir? Então ficou assim. Então é uma coisa que está vindo muito presente. E você falou para a pessoa da nossa presidente que ela tem problema de audição. Aí um dia ela fazendo a palestra, ela dosou o aparelho, para ela a voz estava assim, né? Aí ela fala, só que não. Eu liguei para ela. Aí depois a gente notou que lá, antes de começar a palestra, ela sentada ali atrás dele. Por que ela está com trás? Gente, quem está passando aqui por trás? Como estava com o problema da surdez, aí a gente estava ali observando, eu não percebi, né? Ninguém passou ali por trás, não. E a gente conversando aqui atrás. Só você está ouvindo, isso deve ser que o aparelho está aumentando. E está aumentando muito e a gente está... Aí ela disse, não foi o aparelho não. Está ouvindo os espíritos passando ali. Pegando. E outra coisa que a gente falou agora há pouco, ele coloca aqui, ó. Irradiação. Segue-se, portanto, que um espírito protetor de ordem muito elevada pode ter sob a sua tutela centenas de encarnados. É aquela história. A qual é o único espírito que não sai perto da gente? O obsessor. O obsessor fica ali, né? Tá, e tome prejuízo. E ainda tem uns que dizem assim, mas eu gosto tanto dele, eu não estou prejudicando ele. É porque eu gosto de andar com ele, eu gosto da pessoa, ele gosta, é uma pessoa animada. Isso é por isso que tá minhas energias tudo indo embora. Por isso que eu tô tão cansado. Por quê? Porque ele ele suga de você o melhor. Ele não vai querer sugar o pior. Ele suga o melhor e te deixa para baixo. Então, o único espírito que fica perto de você é o obsessor. Porque o espírito elevado, ele tem aqui, ó, vários. Ele pode chegar a centenas. Se eu, como professor, posso cuidar de 100 alunos, né, orientar 100 alunos, por que um espírito também não pode? Então ele não está ali a todo momento. Você está ali numa praia tomando água de coco e ele está do lado olhando para você. Não. Ele não vai, né? Vou tomar um sorvete. Não, também. Ele também não vai estar do lado esperando você tomar um sorvete. Tanto é que até no filme de Divaldo ela diz que é Divaldo, né? Porque ela chega, ele chama e ela fica esperando, né? Aquele momento. Volta a falar da parte que Emmanuel sai, deixa Chico um tempo e vai socorrer as pessoas na Segunda Guerra. Então, veja que existe pessoas ali eles têm outras pessoas para poder cuidar também.
Entre vós na terra há notórios que se encarregam dos negócios de 100 e 200 famílias, porque havereis de supor que menos aptos fôssemos nós, espiritualmente falando, para a direção moral dos homens, do que aqueles o são para a direção material de seus interesses. Porque seria, né? Eu lembro que uma vez a gente aqui numa mediúnica, Cláudio falou, eu não sei se foi Cláudio, alguém falou assim, eu quero passar no vestibular. Ô, meu mentor, venha cá, né? Me ajude aqui, eu quero passar no concurso público, me ajude aqui. Aí, você tá, venha cá, me diga aí, vá ali do outro lado, veja a resposta. Então fica naquela, né? E se frustra, porque o mentor não vai dizer, sai de lá arrasado, diz que ele não aumentou, diz que ele é um obsessor e começa aquela confusão toda. Mas a imaturidade da falta do quê? Do estudo, do conhecimento. Já teve atendimento, e antes de vocês começarem, e quando eu recebi, a pessoa pergunta assim, quero orientação espiritual, por que é que eu não passo no concurso? Aí eu respondi, olha, eu passei em um, mas foi sufoco, fiz um monte. Então, assim, o pessoal acha que é uma brincadeira, parece cômico, né? Seria cômico se não fosse trágico. Mas assim, por incrível que pareça, a pessoa queria que os espíritos dissessem um segredo para passar no concurso. Trabalho tanto, prego tanta caridade, vivo dentro do centro, me ajude, me bota aí um... Que até passou no primeiro lugar, mas ele estudou, querido. Quantas e quantas vezes não tentou, né? A religiosidade dele, ou a falta dela, não vai interferir na capacidade dele de estudar. Tem muito servidor público que é horrível enquanto servidor, mas para passar, ele foi um 10, foi um crânio. Então não tem nada a ver com o espírito. E aí, assim, eu disse, gente, como é que uma pessoa se propõe a querer saber isso? Dos espíritos. Dos espíritos. E tem aquela, porque não casa, porque não arruma namorado, porque não arruma namorado. Tem. Acontece no magnetismo. Termina o trabalho do magnetismo, a pessoa chega e diz assim, e você viu o quê? Mas me diga aí o que é que você viu. Tem é da família, né? Eu me acabo de rir. Se o cara que sai enganado, olha, é da família. Você precisa fazer agora. Vamos fazer agora. Tem uns banhos para tomar. Tem umas coisas para fazer. Vamos fazer uns trabalhos aqui. Faz o que quiser. Vamos fazer oração, vamos fazer. E acontece. Olha, comigo aqui. Ultimamente está acontecendo até coisas que até eu estou duvidando, até eu estou sem acreditar. Quando termina, fica assim. Aí eu começo a rir, abraço, digo. Que Deus lhe abençoe. Que nossos manos sejam maravilhosos. Nossa semana seja maravilhosa. Simone atendeu a criatura. Chegou aqui. Quem é o médium aqui que prevê o futuro? Pronto. Nostradamus. E se brincar a mesma pessoa. Porque chega direto. Toda semana. E quando é na quinta-feira que eu vou aplicar o passo aqui na cabine, quando termina. Saiu. Aí agora, quando essa pessoa senta para eu aplicar o passo, eu fecho o olho, né? Terminei, eu paro e fecho o olho e fica assim, olho fechado. Porque eu já sei que quando terminar, se eu der uma brechinha, pergunta, saiu? Saiu, não deu tchau? Saiu e... É família, eu tenho certeza que... Eu ainda diz assim, eu tenho certeza que é família. Mas ele saiu não, você não deu tchau. Você devia ter dado tchau. É a falta de estudo do espiritismo. O pessoal acha que o espiritismo é uma doutrina para resolver problema. Problema, inclusive, assim, material. Material. Eu tô assim, eu tô atrasado por conta disso, eu tô... E sempre a mesma coisa. Me disse, Cláudio, eu aplicando o passe, toda semana o cara repetindo passe. Aí eu dei aquela... Perguntei por vez, não é que minha empresa tá vindo das pernas, eu tô tomando uns passos para ver se melhora. Ela disse, olha, eu tenho uma péssima notícia para você. Eu sou presidente do centro, passista e minha empresa está fechando. Falindo. E ela estava falindo, estava já, como se diz, zero de estoque, essas coisas. Esse cara nunca mais voltou para tomar passe. Eu vou tomar passe. A minha empresa se recuperar. Aí vem a passista. Então, meu irmão, eu tô fechando minha empresa. Realmente. Tu não vai passar, não. E aí, para finalizar o número 5, a pergunta número 5, ainda tem Deixa eu botar logo aqui a pergunta da Revista Espírita, ou aliás, o que a Revista Espírita fala, é da essência de um espírito elevado ligar-se
mais ao pensamento do que à forma e à matéria, donde se conclui que a elevação de um espírito está na razão da elevação das ideias. Assim, todo espírito meticuloso nos detalhes da forma que prescreve puerilidades, numa palavra que liga importância aos sinais e às coisas materiais, acusa por si mesmo uma pequenez de ideias e não pode ser realmente superior. No caso do Cláudio, que sempre fala aqui, né? Uma água frutificada com a pedra. O caso da receita, né? Da água fluida. Não, você vai tomar uma água fluidificada com uma pedra. Só faltou ele dizer uma pedra branca. E por que a pedra? E o tamanho da pedra. E quando ele pergunta por que a pedra, não, isso aí é uma coisa que eu não posso falar. É segredo. É uma lógica, né? A história da pedra. Então, se veio com receita, a gente já desconfia, né? No meio da reunião. E aquela história, quando ele fala, o sol irradia para todos. Então, seria egoísmo da nossa parte achar que um espírito, um mentor, ele só está com a gente, né? Se ele tem uma expansão muito grande. Quando ele fala, no começo, ele diz do quanto mais elevado. Quanto mais elevado o espírito, mais distorcida a sua imagem é. Então você não consegue, chega momentos que você não consegue identificar o sexo, você não consegue identificar a matéria, porque a matéria é a gente aqui. As flechas no livro da vida eterna, ele não aparece em forma humana. Ele aparece por relato que como uma estrela. Uma estrela é energia, né? De que os espíritos fornecessem um material, para ele fazer vou usar a palavra que a gente pode usar, né? Um termo mais próximo, uma materialização. Entendeu? Entendi. Aí quando ele apareceu, com aqueles pergaminhos bíblicos, aquela coisa, André Luiz ficou assim, aí até perguntou se era o último grau da escala. Aí vem a parte mais chocante, ele disse, não é. Ele é um espírito de grande evolução que não precisa reencarnar na Terra. Só se ele quiser. Tem intervalo de 800 anos, de reencarnação para outra. Só que ele ainda é da falange de espíritos da Terra. Aí ele diz, nossa... Ele não aparece como ser. Não aparece como matéria. Assim, a forma... A forma humanoide, né? Aquela forma... Acho que é Voltaire no Japão, não tenho certeza, gente. Tem uma professorinha desencarnada, bem velhinha. Desencarnou bem velhinha, quando ela, Bezerra tá levando ela, aí quando chega numa região, eles pronto, a partir daqui não é mais comigo, né? Aí eles veem um grupo de estrelas, como se fossem estrelas caindo, e todo mundo parou, ficou encantado com aquilo. Quando elas tocam o chão, eram crianças. Em forma de crianças. Aí pega, o que como criança faz com professor? Ela pega todo mundo assim, imediatamente ela remoça, rejuvenesce. Todo mundo ficou assim, caramba. E aí elas levaram. Aí diz, olha, porque ela foi uma professora, não só a professora que todo mundo ia receber o salário, ela se dedicou até durante o sono a ser professora. Todas as horas da vida dela foram dedicadas a ajudar o próximo. Quando se aposentou, ela não parou de ajudar o próximo. Na área da educação, logicamente. Sim. Tirando a ignorância, a coisa toda. Então aí fica essa reflexão de pensar. Quanto mais elevado, mais luz. Menos distorcida a imagem. Por isso que às vezes a gente diz assim, eu vi uma imagem, mas assim, eu não consigo ver essa imagem perfeita, eu não consigo ver essa imagem. Não aparece como matéria, né? O físico que a gente está acostumado a ter. A pergunta número 6 diz, por que é que os espíritos que se comunicam tomam frequentemente nomes de santos? Se você leva ele a sério, ele toma nome de santo, né? Identificam-se como os hábitos daqueles a quem falam e adotam os nomes mais apropriados a causar forte impressão nos homens por efeito de suas crenças. Né? Então, assim, se eu chego ali e eu digo, não, quem é você? Não, eu sou fulano de tal. E aí, se eu tenho aquela crença, ou então, se eu acredito, ou estou numa conexão, né? Que às vezes hoje em dia a internet tá aí, ela mostra muita coisa, muitos absurdos, na verdade.
E aí a gente acaba vendo tanto que a gente acaba acreditando. Eu costumo dizer assim, antigamente dizia assim, digam quem tu andas que eu te direi quem és, né? E aí outras pessoas assim, eu tenho minha personalidade própria, eu não faço o que fulano faz. Tudo bem, você pode até não fazer de início, mas quando a gente anda com uma pessoa em um determinado grupo que sempre tem aquela conduta, automaticamente você vai começar a ter aquela mesma conduta sem nem notar. Então, se eu escuto um determinado tipo de música, né, você tem aquele determinado tipo de música. E aí depois você começa a andar com uma turma que aquela música muda. Eu escuto MPB, de repente eu estou no reggae. Estou no reggae. Mas aí eu nunca gostei do reggae, mas eu escuto tanto aquela música que aquilo ali começa a ser normal, aqueles começa a ser natural. Então é a mesma coisa agora, a frequência. Então se você você está numa frequência e ele vai absorver que você está nessa frequência, ele vai passar essa informação também para você. No último estudo que teve, se eu não me engano foi no número 4, eu falei sobre isso. Chico dormia com um irmão no quarto. E aí chega uma pessoa e começa a conversar com Chico. Chega lá e começa a conversar com Chico. E tome aquela conversa. Quando ele vai embora, Chico diz assim, irmão, como eu posso te chamar? Posso chamar? Como eu vou te chamar? E ele olhou, né, para o cara ao lado e disse, me chame de André Luiz, que é o nome do irmão de Chico. E foi embora. Então passamos a nos comunicar, a nos chamar de irmãos. E aí foi, que é o nosso André Luiz, tá? Na Revista Espírita, do ano 3860, ele diz, o espírito verdadeiramente superior não pode contradizer-se. Assim, se duas comunicações contraditórias forem dadas sob o mesmo nome respeitável, uma delas é necessariamente apócrifa. E se uma for verdadeira, será aquela que em nada desmente a superioridade do espírito cujo nome a encabeça. Isso que você falou aí, eu lembrei agora das diversas chamadas aparições da Virgem. Eu quando era criança, eu dizia, mãe, por que tem Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Céu, Nossa Senhora... Aí ela... É porque são Nossas Senhoras. A gente sabe perfeitamente que são espíritos que às vezes aparecem. Numa comunidade católica, como é que ela vai se apresentar? Por exemplo, quando a aparição de Fátima, o que é que ela pede? Que as pessoas rezassem o texto. Né? Que as pessoas rezassem o texto, a São Rainha, assim. Ela está falando com a comunidade católica. Ela não ia poder chegar e dizer, pare de rezar o texto, gente. Não, não ia ser aceito. Aí, eu já ouvi gente dizer assim, isso aí é mentira. Não é. Então, se o espírito elevado vai se aproximar de uma comunidade, sei lá, vamos imaginar, assim, exagerando, muçulmano, ela vai falar em que termos? Vai ser dentro do Alcorão. Alcorão. Não ouvi falar aqui sobre a Bíblia, viu? Como é, meu amigo? Você tá doido? Não vai ser aceito. Não Só vai. que é isso que você colocou aí, ó. Ele nunca vai se contradizer no cerne do assunto. Isso. Ele não vai dizer aqui o que diria diferente em outro lugar, mas ele vai falar como uma sala de aula com crianças. Você pega uma turma de primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, você pode falar o mesmo assunto, Mas de uma palavras forma diferente. de acordo com o entendimento delas. Do entendimento. E uma será verdadeira, né? Aliás, são verdadeiras, mas com uma conotação diferente para cada canto. E aí fica aí o estudo de hoje, certo? Quero agradecer a todos. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado. Deixa semana que vem é a continuação, né? Quem vai ser? Sou eu, né? Eu não estou lembrado quem é. Eu tenho que olhar depois. Eu acho que é seu Pedro. É Pedro. Né? Então, gente, esse fato da gente estudar esses itens assim, bem detalhadamente, ele vai fazendo com que a gente absorva e, como o Pedro sempre fala, né, nas reuniões ali, na prática, no exercício prático, a gente percebe essas coisas acontecendo.
Como eu saí ali, vocês estavam citando a história da pedra, né, no copo com água. E sempre que alguma coisa, eu como dirigente na terça, Pedro é na quarta, na mediúnica, sempre que a gente escuta uma coisa que soa estranho, por mais estranho que pareça, a gente questiona. Agora, esse questionamento tem que ser feito com respeito, né? Não é com deboche, não é com ironia. Emmanuel, inclusive, chamou a atenção, numa reunião mediúnica com Chico, que o doutrinador, ele usava de ironia com os clérigos desencarnados, pastor desencarnado. Então ele ficava com aquela doutrinação, tipo assim, e aí, é? Era verdade ou era mentira? Sabe aquela ironiazinha assim, e aí? Existe ou não existe vida após a morte? Espíritos comunicam ou não? Soltando umas piadinhas. Ao final, Emmanuel fez o seguinte, olha, vamos ter carinho e respeito pelos nossos irmãos de outras faixas de pensamento. Então o espírita nunca pode chegar, por exemplo, um pastor desencarnado, evangélico, que dizia que que a comunicação dos espíritos é o demônio, se eles comunicar, perguntar se ele é o demônio. Seria incoerente, né? Então, gente, vamos fazer a nossa prece de encerramento, você com o Elton, né? Tá com o microfone. E ao final vamos para a continuidade dos nossos trabalhos. Lembrando que eu já coloquei ali no quadro de aviso toda a nossa grade de programação de palestras e de estudos, tá certo? O Elton vai fazer a prece final. Amado Mestre Jesus, gratos somos pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos e de absorver os teus ensinamentos. Permita-nos que sejamos fortes, vivazes, para que continuemos no caminho do auxílio ao próximo, que apoiados e apoiando a espiritualidade superior, possamos auxiliar os nossos irmãos que se encontram em busca de auxílio. Ilumine a todos aqueles que estão recolhidos em suas residências e que não puderam estar aqui hoje por motivo maior. Permita, Senhor, que os nossos irmãos saiam revigorados da nossa reunião e que possamos cada vez mais auxiliá-los. Que assim seja. Assim seja, em nome de Jesus, encerramos o estudo da noite.